Olá, meu nome é Jennifer. Eu fiquei com um livro sobre o lazer na América Latina. Esse livro foi organizado pela Cristiane Lucete, Esperança Osório, Leila Pinto e Rodrigo Eliseuti. O livro vai trazer diversidades históricas, políticas e culturais dos diversos países envolvidos, que vai ser da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, México, Uruguai e Venezuela. Esse livro vai tratar de um tema bastante atual, que é o ócio e o tempo livre e a relação na América Latina. O que seria isso? O livro vai falar bastante sobre o que seria o ócio. Ele vai entender que é uma resistência e a construção da nossa identidade diante de uma sociedade de massa e como um consumo alienado. Ele vai falar bastante sobre o ócio, como que o ócio vai se relacionar com o lazer e na construção de uma pessoa. Aí ele vai tratar bastante sobre como que o lazer evoluiu historicamente enquanto campo de conhecimento e de gestão política, com relevância no papel de desempenho, porque em um certo tempo o lazer ele era visto só como apenas uma parte de descanso na indústria, diante dos trabalhadores. Aí, com um certo tempo, ele foi mudando, foi vendo que tinha um foi mostrando de ser desvalorizado para ter uma valorização na construção do tempo. Não era só aplicado com o tempo só com relações de trabalho. Ele passou a ser reconhecido pela sua relevância nos principais centros urbanos. Então, diante dessas questões, essa obra vai se destacar pelo poder e persistência e superações das dificuldades dos nossos países que estão envolvidos pelo texto sobre como ele teve a construção do seu lazer e vai fazer uma comparação se em cada país da América Latina vai ter quais foram as grandes dificuldades para o lazer ter se conhecido, quais foram os avanços e se muitos países ainda estão com um certo atraso. Então, o livro vai falar bastante sobre a relação entre o lazer, o ócio e a recreação, como era ela vista em certos países. E também vai dizer que em determinados países o ócio era visto como uma forma negativa, como por exemplo, basicamente toda a América Latina, ele era visto de uma forma bem negativa por ser considerada algo como na vagabundagem, que seria um tempo que a pessoa teria para ficar à toa. Mas na verdade, o ócio ele seria uma sensação de bem-estar que uma determinada atividade vai desenvolver no indivíduo. Sendo assim, o ócio ele vai ter uma relação mais próxima do que seria a recreação, que está no sentido de trazer algo mais profundo e alegre e diversão numa determinada atividade. Então, em outras vezes, era visto como uma experiência pessoal, subjetiva. Mesmo que ela seja enquadrada no contexto social, ela demorou muito tempo para esse reconhecimento, porque não tinha estudos que levavam em consideração a experiência pessoal subjetiva. Então, o Osho, ele era em relação à experiência pessoal, era muitas das vezes deixado de lado por conta dessas questões de não ter estudos que comprovasse que a pessoa tinha uma experiência pessoal que valesse em conta. Então, basicamente vai ser isso que o livro vai tratar. Cada país vai falar qual foi a sua dificuldade, o seu crescimento, o seu ponto de vista. E não tem uma junção total sobre de como que era feito. Apenas que vai ter uma parte do livro que vai dizer que na América Latina o ócio demorou muito para ser considerado algo importante e que levar em consideração a experiência pessoal da pessoa é de tão importante quanto apenas fazer a prática. E agora, a importância dessa obra para os profissionais da área é saber como que foi a história do processo de crescimento, da recreação, do lazer e do ócio no seu país, porque antigamente era visto como algo negativo, de forma de que a pessoa que falasse que fazia, praticava o ócio ou a recreação, o lazer, era considerada uma pessoa preguiçosa, que estava desperdiçando o seu tempo livre em diversão e ao invés de trabalhar. E é tudo pelo contrário. Esse tempo de recreação, lazer
E Osh é uma questão de construção da pessoa. E é tão importante quanto a prática e, e seu, quanto o conhecimento. E o livro, ele não é tão difícil assim de se ler. Ele apenas fica em um certo momento, fica chato, porque vai falar resumidamente de cada país, como que foi sua construção e desenvolvimento, e ele é trazido na linguagem de certos países. Então, a maioria dos países fala na língua espanhol e apenas o Brasil que fala em português. Então, o livro ele é basicamente todo em espanhol e em certos momentos você tem que fazer a tradução. E apenas a parte que é em português está na língua de fato que a gente conhece.